Senhor Jesus. Com Ele reinaremos. Ó Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Quem é a primeira vez que está vindo aí, sejam bem-vindos também. Quem estiver assistindo aí no YouTube, sejam todos bem-vindos, que a palavra alcance a cada um de vocês. Quem estiver assistindo pelo YouTube também, não esqueça de se inscrever no canal da Igreja Itaúna e deixar um joinha aí. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós estamos nessa série do Alimento Diário. A palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Amém. A palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Amém. Esse título fala resistência, resiliência emocional, que depois nós vamos ver no decorrer da mensagem também, que é um assunto aqui sobre resiliência, E o tema dessa semana é permanecer na comunhão dos apóstolos. Amém? Vamos falar juntos? Permanecer na comunhão dos apóstolos. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos leva a permanecer, Senhor. Senhor, na comunhão dos apóstolos. Senhor Jesus, vamos começar lendo aqui então, primeiro livro de 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Senhor Jesus, vamos ler juntos? Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ó Senhor Jesus, na hora que os irmãos passaram essa mensagem para mim, eu falei assim, nossa, eu vou ter que falar do anticristo, Senhor Jesus? É uma mensagem muito fácil de falar não, irmãos? Mas nós tivemos aqui que é a última hora, A última hora é relacionada ao quê? Relacionada à volta do Senhor, Quando fala de última hora, quer dizer que o Senhor está voltando. E para o Senhor voltar, o que nós precisamos fazer? Pregar o evangelho do reino. É o evangelho da graça, Os irmãos sabem a diferença do evangelho do reino com o evangelho da graça? Os irmãos sempre falam, o evangelho da graça, o evangelho do reino. O evangelho da graça é aquele primeiro evangelho, que nós recebemos do Senhor. Nós confessamos o Senhor como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Inclusive hoje teve um batismo. O Yuri está aí? O Yuri não está aqui, Não veio hoje, não. O Yuri foi batizado hoje, foi introduzido para dentro do corpo de Cristo. Amém? Ele recebeu esse primeiro evangelho, que é o evangelho da graça. Se você ainda não foi batizado ainda, não sabe ainda, procura os irmãos aí para ser batizado, para fazer um estudo bíblico com você, para você receber a salvação. Só que nós não paramos no evangelho da graça. Nós avançamos para o evangelho do reino. É a comunhão da vida, A comunhão da vida que nós temos aqui, a vida vai crescendo em nós, a vida vai crescendo, tem que crescendo em nós, então assim, esse evangelho vai se expandindo, E nós levamos essa salvação para as outras pessoas, Levamos esse reino para as outras pessoas, e quando nós falamos do evangelho do reino, a palavra reino quer dizer que tem um rei, não é isso? Então, quando nós pregamos o evangelho do reino, nós estamos trazendo o reino para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei, amém? Ele é o rei do reino dos céus. E ele quer governar aqui na terra também. E para isso, o quê? Precisa, primeiramente, governar no meu coração, Primeiramente, ele precisa habitar no meu coração, reinar no meu coração. E quando a palavra vai habitando no meu coração, eu vou deixando espaço para o Senhor reinar em mim, E quando nós saímos nas ruas, nós levamos também esse evangelho do reino. Graças ao Senhor, o evangelho da graça ele já foi difundido para muitas pessoas, Sim, acho que a estimativa é cerca de 2 bilhões de cristãos, no mundo. Então, assim, o evangelho do reino, da graça já foi difundido, mas o evangelho do reino, irmãos, cabe a nós pregar esse evangelho do reino, O Senhor não voltou ainda, E um dos fatores para o Senhor voltar é o evangelho do reino. Senhor Jesus, recentemente, assim, acho que foi em setembro, eu e o João, nós fomos para o PAC, A gente falou assim, tem que arrumar um doido aqui para ir comigo aqui, vamos para o PAC também. Aí nós fomos para o PAC, irmãos? Graças ao Senhor,
E lá nós tivemos muitas experiências, né? Foi uma experiência muito boa. E assim, não é fácil, né, irmãos? O PAC é o posto avançado de comportagem, né? De comportores. E sim, o PAC, assim, se você tem um chamamento para ir para o PAC, irmãos, vai para o PAC mesmo. Né? Os capitães, tropas, vão para o PAC, né? Mas assim, não se sintam coagidos ou pressionados a ir para o PAC. Né? O PAC é um chamamento, lá realmente é intenso, o negócio lá é intenso mesmo, né, João? Aí no primeiro dia, né, estávamos pregando o evangelho lá, né, a gente já estava tarde da noite já, né, eram umas 10 horas da noite, aí a gente encontrei com o João lá, né, o João estava em outra equipe, aí o João chegou mancando lá, né, chegou assim mancando, eu falei assim, mas que isso, João, o que aconteceu, né? O pacto tá acabando com você mesmo? Aí ele falou comigo, não, com bolha no pé, né, tava com bolha nos dois pés, deu bolha nos dois pés dele, né. Aí eu falei assim, nossa, Deus, vou aproveitar agora que o João tá com o bolho no pé, então, né, então a gente vai ter que ir embora, né? Não tem jeito, né? Aí eu falei assim, nossa, João, então você tá com o bolho no pé, a gente vai ter que ir embora, né? Assim, a gente lá no metrô em pé, né? Metrô em pé, eu falei assim, e eu que tava doidinho pra ir embora, né? Eu falei assim, não, eu quero ir embora, né? Aí o João pegou e falou comigo assim, não, se nós consagramos até quinta-feira, nós vamos ficar até quinta-feira. Aí eu falei assim, nossa, Deus, então amém, né? Assim, vamos ficar mais aí, então no PAC, né? Mas graças ao Senhor, né, irmãos? Sim, o Senhor que faz a obra, né? A palavra que faz a obra. E aconteceu que no outro dia, né, que nós fomos para a rua, nós encontramos com a Suzana. A gente encontrou com a mulher na rua e ela estava, assim, debilitada mesmo, ela é cristã. Nós vamos passar um vídeo aqui para os irmãos verem que o testemunho dela, ela falando, né, da nossa abordagem da oração, né, como ela precisava. Pode passar aí, Dani. Oi pessoal, prazer. Meu nome é Suzana, eu estou aqui com o Christian e o Jonathan, tá? Eles me abordaram para fazer uma oração para mim e foi muito valioso porque foi algo que eu comentei com o Christian. Hoje de manhã eu acordei, não estava muito bem, estava com uma ansiedade ali, né? Uma preocupação, não estava me sentindo muito bem. Senti logo de cara que era realmente algo espiritual. Sou cristã, então eu sou bem assim interligada a essas questões mais espirituais. E foi muito bom a oração, porque realmente eu senti que o que eu estava sentindo no meu coração, esse receio, ele realmente ali, na hora da oração, realmente é como se Deus tivesse tirado do meu coração e realmente tirou. Então, é muito importante isso, né? Ter essa missão missionária. E espero que vocês continuem assim. Isso é muito bom. Muito obrigada, Deus abençoe grandemente. E eu adquiri, tá? O meu devocional, Uma Linda História de Amor, e o meu livro, Uma Vida com Deus. Amém. Graças ao Senhor. A palavra que faz a obra. Senhor, nós não falamos nada além da palavra. Nós apenas oramos a palavra ali, a palavra da imersão ali, oramos para ela e ela sentiu ali que realmente era o que ela estava precisando, né? E, assim, quem não viu a live do PAC hoje, né? Eu também, assim, fiquei muito encorajado porque o irmão Pedro também falou lá que a questão não é meta, não é bater meta, né? Os irmãos viram lá hoje de manhã, né? Não é questão de bater meta, mas é levar a vida para as pessoas. Ó Senhor Jesus! E aí eu fiquei bem aliviado, porque lá no parque eu não consegui bater minha meta não, né? Achei que lá no parque, lá, assim, não, o negócio vai fluir lá, né? Mas, graças ao Senhor, sim, fluiu. A vida fluiu. Eu não bati a meta, mas o que eu pude passar para as outras pessoas, né? O evangelho do reino, né, João? Que nós passamos ali em pouco tempo ali, né? A gente conseguiu passar o evangelho do reino para as pessoas. E eu creio, sim, né, a Suzana aqui, nós pegamos o contato dela e deixamos na rede de cuidados lá de São Paulo. Né? Assim, tomara assim, que um dia, né, nós encontramos, quem sabe, um dia na estância, né? Se a gente não encontrar na estância, talvez no reino, né, a gente encontra lá, né, com a Suzana, né? Então, assim, nós vimos, irmãos, que até ela é cristã, falando que ela é cristã, até no meio cristão, ainda assim, ainda tem um certo desejo, um certo vazio, assim, uma busca, né, pela palavra. E nós temos isso, irmãos. Todos nós temos que valorizar a palavra. Nós temos isso aqui de mão beijada aqui para nós e às vezes nós não valorizamos o que o Senhor tem nos dado, né? Ó Senhor Jesus, precisamos valorizar a palavra. E Mateus, o capítulo 4, ó Senhor Jesus, 4:23.
nós temos aqui o nosso maior exemplo, né, de quem pregava o evangelho do reino. Mateus 4:23 fala assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ó Senhor Jesus, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Amém? Pregando o evangelho do reino. O Senhor levava o evangelho do reino, né? Aqui não fala antes do evangelho, não fala curando, né? Fala assim, curando, mas fala depois, né? Porque a primeira coisa que o Senhor veio fazer o quê? Foi o quê? Trazer o evangelho do reino. A primeira coisa que o Senhor Jesus veio aqui é trazer o evangelho do reino. Depois, é claro que o Senhor atendia as necessidades das pessoas, né? Curava, alimentava, mas a principal função do Senhor Jesus aqui na terra era trazer o evangelho do reino. Satanás, ele é muito astuto, né? Ele usurpou essa terra aqui, né? E nós como cristãos, nós temos que saber que nós estamos numa guerra, né? Nós estamos numa guerra. Nessa guerra, nós temos que saber como que luta também, né? Se Satanás, assim, se nós formos lutar com Satanás, ele vai rir da nossa casa. Se nós formos em nós mesmos, Satanás vai falar assim: eu estava desde o princípio ali, na criação, eu estava lá no jardim, né? Eu vi tudo. Né? Então, se nós formos em nós mesmos, irmãos, nós estamos derrotados. Mas nós temos que pegar o quê? A palavra. Nós temos que nos apegar na palavra. Ó Senhor Jesus, Efésios capítulo 6, vem falar das armaduras. Ó Senhor Jesus, Efésios 6, 11. Amém. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes. Estais, pois, firmes. Nós estamos numa guerra. Amém? É guerra. Nós cantamos aqui, se o inimigo quer uma guerra, então nós vamos declarar. Estais, pois, firmes, cingindo-os com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça que é a parte da frente aqui, né, irmãos, da proteção, né? Protege aqui os órgãos vitais. E calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre, irmãos, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sempre, né, irmãos? Nós estamos com o escudo da fé. Né? Nós vimos aqui que as partes vitais, né, do corpo aqui, do soldado, né, elas estão protegidas. O capacete aqui, né, que representa a mente, né, está protegido contra o quê? Os dardos inflamados do maligno. O maligno que ele é astuto, né, irmãos? Né, a guerra aqui, ele quer atingir a gente de toda forma, né, nos ferir, deixar a gente para baixo, né, e às vezes nós ficamos abatidos, nós ficamos assim derrubados, nós não entendemos por quê, mas é porque nós não estamos nos apegando, né, na palavra do Senhor, né, irmãos? Senhor Jesus. Então, se nós não tivermos revestidos, irmãos, dessas armaduras aqui, se nós não pegarmos essas armaduras, né, a couraça, o escudo da fé, o capacete, né, se nós não tivermos revestidos, irmãos, o inimigo vai acabar com a gente de vassoura. Né? Eu vou chegar de vassoura na gente aqui, vai dar vassourada. Assim, não, eu me rendo, pode me levar cativo. Né? Mas não, irmãos, vamos estar revestidos aqui de toda a armadura de Deus. Aqui no versículo fala assim, de toda a armadura de Deus. Nós precisamos de todo o equipamento, irmãos. Na guerra nós precisamos de todo o equipamento. Não adianta nada sair só com capacete, não. Né? Nós precisamos de toda a armadura de Deus.
Aí quando o inimigo vier para você, você tem a espada. Aí você tira a espada para ele. Né? Nós não somos apenas atacados, mas nós também atacamos o inimigo, né? Porque nós temos a palavra. Né? E aqui fala que a palavra é a espada, né? O Espírito, o 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A espada do Espírito, irmãos. Nós temos que estar revestidos com a palavra de Deus, né? Ó Senhor Jesus. E para isso nós precisamos estar o quê? Com a imersão, né? Com a palavra de Deus ali, um versículo. Mas isso tudo, irmãos, tem que ser em realidade. Não adianta nada a gente decorar um versículo, a gente decorar a imersão, né? Porque eu posso ensinar um papagaio a repetir um versículo, não posso? Ele repete ali um versículo ali, vai repetir, mas precisa ter o quê? Realidade. Né? Você pega ali João 17 ali, né? Senhor, santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor, santifica os meus pensamentos, Senhor. Me santifica, Senhor. Senhor, ainda tem muita impureza, Senhor. A tua palavra é a verdade, Senhor. Senhor Jesus, aí você pega aquele versículo ali em vida, né? Quando o inimigo vier atacar dúvida em você, quando o inimigo jogar um dardo inflamado em você, quando nós tivermos algum problema, né? Você pega um versículo, pega a palavra, pega a imersão, né? Imerge na palavra. Não aceita o inimigo ficar te batendo em você, não. Né? Não aceita o inimigo ficar só o inimigo atacando. Né? Nós temos que reagir, irmãos. Ó Senhor Jesus, né? Em Juízes, né? Capítulo 7, eu estava lembrando, né? Quando eu estava ruminando essa palavra, Juízes capítulo 7, conta a história de Gideão. Quando Gideão estava com os 300 ali, o Senhor Jesus, a primeira coisa que o Senhor, né, Deus deu a ordem para Gideão, a primeira coisa que ele falou que dispensou quem era tímido e quem era covarde ali, né? Eles estavam em guerra ali contra os filisteus, ele falou assim, quem for tímido, né, e quiser voltar para casa, vocês estão dispensados, está com um excesso de contingente aqui. Você está dispensado, pode voltar para casa. Tinha 32 mil, né, dos judeus ali. 22 mil voltaram para casa. 22 mil voltaram para casa. E por que a primeira coisa que eles saiu foram os covardes? Né? Porque o covarde, você pode estar até bem ali, né? Mas se um covarde estiver do seu lado aqui falando, não, eu vou morrer. Aí você fica escutando ele falando que vai morrer. Eu falei assim, peraí, eu estou do lado dele. Ele vai morrer? Então eu vou morrer também. Estou falando que vai morrer. Senhor Jesus, né? Então, irmãos, para lutar para essa guerra, nós não podemos ser covardes. Nós não podemos ser covardes. Quando o inimigo vier, irmãos, não tem esse espírito de covardia. Nós temos a palavra. Nós temos que ter a palavra quando nós vamos sair para o Vem Ver. Quando nós tivermos pregação do Evangelho, vamos pregar o Evangelho do Reino. Não seja covarde. Não seja um covarde. Por isso que os irmãos orientou a gente, né, quarta-feira, quando eles vieram aqui, né, falou assim, se você não crê, irmãos, é melhor você nem sair. Se você não crê na palavra, que a palavra vai fazer a obra, é melhor você nem ir. Porque você vai atrapalhar os outros, né? Irmãos, todos nós temos que crer que quem faz é a palavra. Ó Senhor Jesus. Isso é claro que dá um frio na barriga, né? Mas quando a gente chega lá, né, a gente dependendo do Senhor, né, nós somos vasos, nós somos apenas vasos, né, irmãos? E o tesouro é quem? É o Senhor. O tesouro que está dentro de nós que vai fazer a obra, né, irmãos? Aí quando nós abrimos a boca ali, orando pela pessoa, né? Oramos a imersão, tocamos ali, né, no ponto ali, né? Tocamos ali na imersão ali, a pessoa fala assim, você orou o que eu precisava. Mas por que é isso? Porque é a palavra que faz a obra. Ó Senhor Jesus! E depois lá continuando em Juízes 7, né, Deus também falou para Gideão, falou assim, leva o povo para beber água. Né, ele chegou lá no ribeiro lá e falou assim, todo aquele que abaixou a cabeça, né, para beber água, né, você pode dispensar também. Ele tinha que levar água, beber a água com a mão. E por que é isso, né? Por que tinha que levar a água na mão? Porque eles estavam em guerra, irmãos. Eles estavam em guerra. Então, em guerra, nosso estado tem que ser de quê? De vigilância. Nosso estado tem que ser de vigilância. Quando eles levavam a água para beber, eles estavam olhando. Estavam olhando se o inimigo não ia vir. Agora, se está lá, né? Estamos bem bom, né? Liberou a piscina para nós. Liberou num calor, né? Imagina. Largou a espada para um lado, pulou, está nadando lá.
Irmãos, nós estamos vigiando, nós temos que estar num estado de vigilância, né? Levando a água, aí Deus mandou dispensar. Então, dispensa aí esses aí que não estão no estado de vigilância. Restou apenas quantos? 300. 300. Apenas 300, né, irmãos? Porque o Senhor, o que Deus queria fazer? Porque ele falou assim, essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha. Aí quando eles foram guerrear com os filisteus lá, os próprios filisteus, né, eles ficaram assustados, né, o temor do Senhor apareceu ali para eles, ali, os filisteus, e os próprios filisteus, um contra os outros ali, começaram a ferir um ao outro. Né, eles começaram a ferir um ao outro ali, e eles venceram a batalha ali, né, irmãos? Mas por quê? Porque eles creram na palavra, creram no comando, na voz de comando do Senhor, né? Deus deu o comando, né, deu na voz de comando ali, e eles simplesmente creram na palavra. Gideão podia ter falado assim, mas que guerra é essa, hein, que eu vou ganhar? Senhor Jesus, né? Com 300, não dá, né? 2 Crônicas, né? Eu estava lembrando também aqui, 2 Crônicas 20. Amém, Senhor Jesus. 2 Crônicas 20. 19. Deixa eu ver, não, acho que é o 17. 17. 2 Crônicas 20, 17. Amém? Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairieis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém. O Senhor é conosco, irmãos. Não temais, nem vos assusteis. Amém. Tomai posição, ficai parados. Imagina você ganhar uma guerra parado. Nossa, imagina, é bom demais, né? Você não tem que lutar, você não tem que, né, dar ali o sangue, você fica com medo ali, né? Você fica parado. Aí no versículo 20 fala, no 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafé em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crê na palavra, irmãos. Crê na palavra. Você não precisa fazer mais nada. Você precisa só crer na palavra, né, irmãos? Se nós cremos, pegarmos e fazemos, né, a pregação do evangelho do reino, crendo na palavra, irmãos, o Senhor já fez todas as coisas. Né, a gente já saiu vitorioso, né? Nós já saímos vitoriosos porque o Senhor está conosco. Ó Senhor Jesus. E Mateus 24, versículo 4. Amém. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ó Senhor Jesus, né? Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ó Senhor Jesus, né? Muitos serão enganados, né, irmãos? Mas por que eles vão ser enganados? Porque eles não estão fundamentados na palavra. Né? Quem não está revestido da armadura do Senhor, quem não está ali preparado para a batalha, eles vão ser vencidos facilmente. Né? Aqui fala no 24. No 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, os próprios eleitos. Ó Senhor Jesus. Recentemente também eu estava até lembrando, nós ouvimos uma palavra, né, falando sobre os chamados, os eleitos e os fiéis. Não é? Vocês lembram dessa palavra? Né, que tem essas categorias de irmãos, né? Tem os chamados, tem os eleitos e tem os fiéis. Né, em qual categoria nós estamos? Né, Senhor Jesus. Né, todos nós podemos ser da categoria dos fiéis. Né, basta apenas o quê? Nós valorizarmos a palavra. Nós estarmos na palavra, emergindo na palavra, valorizando a palavra.
né? Porque aqui fala que os eleitos serão enganados, né? Aqui nem fala dos chamados, né? Que é o antes. Aqui fala dos eleitos. Enganarão até os eleitos, né? Senhor Jesus, né, irmãos? Se nós não estivermos fundamentados na palavra, né, irmãos? Se nós não buscarmos o Senhor em oração, na palavra, facilmente o inimigo pode nos enganar. Né? Essa é a arma que o inimigo tem, né? O Satanás usa essa arma, né? Que é o quê? A mentira. Satanás sempre usa essa mentira, né? Para enganar Eva ali, Adão e Eva ali no jardim, usar uma mentira. E ainda pega a palavra, pega as escrituras e fala e distorce a palavra de Deus. Igual foi na tentação do Senhor Jesus ali em Mateus 4, né? Ele citou um versículo ali para Jesus. Imagina a audácia de Satanás. Ele tentou o próprio Senhor Jesus, ele não vai te tentar, não? Se o próprio Senhor Jesus foi tentado, nós não vamos ser, não? E se nós não tivermos fundamentados na palavra, irmãos, nós vamos cair e Satanás lança dúvida na gente. Nós vamos ficar com dúvida, né? Dúvida na palavra. Será que realmente, né? Eu não tinha pensado nesse lado. Eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado nisso, mas realmente não era para você ter pensado nisso mesmo, né? Ó Senhor Jesus, né? Mas Satanás joga dúvida na gente, né, irmãos? Ele pega a própria palavra e lança dúvida. É os 144 mil? O irmão falou agora recentemente, né? Quem ouviu as últimas mensagens, 144 mil. Aí você fica analisando. Fala assim, nossa, 144 mil? Não, mas será que é 144 mil? Né? Irmãos, na Bíblia está escrito 144 mil na Bíblia, né? Ele não tirou isso da cabeça dele, né? Então nós temos que confiar o quê? Na palavra, né? Você falou assim, vamos multiplicar, vamos dobrar o número. Nós temos que crer. Como que a gente vai fazer? Crendo na palavra. Amém? A gente não consegue, né? Nós não conseguimos. Eu falo assim, dobrar um número, é algo assim, difícil, né? Mas se nós cremos na palavra, se nós, pelo menos, irmãos, orar em cima disso, nós temos que orar. Assim, Senhor, você está falando de dobrar um número, Senhor. Senhor, me dá pelo menos uma oportunidade de trazer alguém, né? Mais uma pessoa aqui, está do meu lado aqui, né? Senhor Jesus, né? Pregar o evangelho para alguém, tirar alguém do lago de fogo que estava condenado, né? Para reinar comigo ali também, né? Nós não podemos ser egoístas, né? De tudo que nós recebemos, né? A pessoa ali, a pessoa que nós amamos ali, gostamos delas ali, às vezes tem familiares nossos que não reúnem ainda, não receberam a salvação, e nós nunca pregamos o evangelho para ela ainda. Amigos nossos ali, amigos chegados nossos que a gente gosta muito, e nós não pregamos o evangelho dele ali, irmãos. A Bíblia fala, se eles não receberem, não confessarem o Senhor, o destino deles já está traçado. Então, assim, irmãos, vamos não ser egoístas, né? Vamos pegar a palavra, irmãos, vamos apegar na palavra, não em nós mesmos. Não se apegue em você, fala assim, o que vai pensar de mim? Deixa ele pensar, é da palavra. Assim, a palavra, Senhor, eu quero apenas fazer da palavra, né? Eu quero apenas ser um canal do Senhor. A palavra que vai fazer a obra. Ó Senhor Jesus, não vamos limitar a palavra, né, irmãos? E depois, continuando aqui no 24, eu parei aqui no 5, não foi? O 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ó Senhor Jesus, isso tudo aí nós temos visto, né, irmãos? Guerras, rumores de guerras, a economia está uma bagunça, né? Tá precisando, né? O mundo está clamando aí para levantar alguém aí para colocar a ordem na casa, não é? Senhor Jesus, né? E aqui igual nós começamos a ler na leitura aqui, né? De 1 João 2,18, já é a última hora, né? A última hora. Então nós temos que estar atentos, né? Apercebidos, né? Não vamos relaxar agora, irmãos. Satanás quer usar as armas dele agora contra nós, né? De todas as formas. E a principal arma dele é o quê? A mentira, né? E aqui fala no 14, 24, 14. E será pregado este evangelho do reino. Amém? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Então virá o fim, irmãos. Todos os rumores de guerra aí que está acontecendo ainda não é o fim. Fala assim, veja ainda, não assusteis. A gente fica até assustado, né, com
quando a gente vê alguma notícia lá de bomba explodindo, esse negócio, mas aqui está falando aí que não é o fim. Né? Mas como que o termômetro para a volta do Senhor é qual? O termômetro é a pregação do evangelho do reino. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Amém? Quem ama a volta do Senhor, assim, a gente fala, né? Os irmãos perguntam, quem ama a volta do Senhor? Os irmãos, amém, né? A gente fala amém, né? Mas será que nós estamos pregando o evangelho do reino, irmãos? Se nós realmente amamos a volta do Senhor, você precisa pregar o evangelho do reino. Eu preciso pregar o evangelho do reino, irmãos. E cada um de nós, né? Todos nós precisamos pregar o evangelho do reino. Às vezes nós falamos assim, esse mundo está muito ruim, esse mundo está não sei o quê, o Senhor precisa voltar, tal. Mas você não faz nada, você está de braços cruzados, assistindo televisão, o Brasil Urgente, né? Assistindo da Atena lá. Senhor Jesus, né? Ao invés de colocar lá na palavra profética, lá no IVPT, no canal do YouTube, tá cheio de morte lá, ouvindo morte. Aí você fala assim, não, o mundo tem que acabar, o Senhor tem que voltar. Mas aí, o que você está fazendo? Né? Você está fazendo alguma coisa? Nós temos que trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar. Né? Vamos trabalhar, pregar o evangelho do reino. Né? Senhor Jesus. Né? Que a gente pode, sim, colocar algumas metas na gente, né? Em mim mesmo, por exemplo. Né? Às vezes, assim, uma pessoa na semana, né? Eu coloco uma meta ali, assim, eu quero orar para uma pessoa ali, pelo menos uma pessoa na semana. Né, assim, orar ali a palavra profética ali, deixar talvez um kit com ela, né? Aí depois você vai aumentando, assim, não, uma já tá pouco, não, vamos duas, né? Aí depois vai aumentando, não, vamos 3 na semana, né? Vamos 3 na semana. Aí um por dia, aí vai um por dia, né? Aí você vai aumentando. Então aí você vai pregando o evangelho do reino, né? Começa com pouco, irmãos. Começa com a meta baixa, né? Com pouco, mas pelo menos sai do zero, né? Começa, né, a pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho do reino, né, irmãos? Senhor Jesus, se você já está pregando o evangelho do reino, continue, né? Constância, né? Ó Senhor Jesus. E a característica, né, irmãos? A característica do vencedor, né? A gente viu semana passada aí, o Joel compartilhando, né? Que o vencedor, ele não é o perfeitinho, né? O forte. Nós erramos, né, irmãos? Nós caímos, nós somos humanos. Né? A característica do vencedor está lá em Apocalipse 12:11. Apocalipse 12:11 fala o quê? Fala que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho da palavra que deram. Por causa da palavra do testemunho, né? Ó Senhor Jesus, então são dois itens cruciais do vencedor. Nós erramos, né, irmãos? Quem aqui nunca pecou ou não peca, parou de pecar, né? Nós pecamos, mas o quê? A característica do vencedor, ele tem o quê? O sangue do Cordeiro. Ele venceu o dragão ali em Apocalipse 12 por causa do sangue do Cordeiro. Ele não era alguém perfeito, ele errava. Nós erramos, não é? Nós somos fracos, frágeis e mortais. Nós erramos sim, mas nós não podemos permanecer no erro. Nós não podemos ficar pecando também. Nós temos que avançar. Avançar para quê? Para a palavra. Né? Projeta aí, fazendo favor, Apocalipse 12:11. A palavra do testemunho, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém, Senhor Jesus. Ou seja, eles avançaram ali, né? O dragão podia até tentar acusar eles ali. Mas o que? Eles tinham o sangue do Cordeiro. Eles tinham o sangue do Cordeiro e eles tinham o quê? A palavra do testemunho. Nós temos a palavra do testemunho, irmãos. Ó Senhor Jesus, quando chegar lá naquele dia lá, irmãos, como que você vai vencer o dragão? Nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Isso já é nos dias de hoje. Nós podemos vencer o dragão hoje, né? Com o quê? Com o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Aí nós avançamos, nós não ficamos apenas na experiência do sangue, mas nós também avançamos para a experiência da água, né? Que a água nos lava, a água nos santifica os nossos pensamentos. Né? A água da palavra vai tirando o quê? Todas as impurezas do nosso coração. Aquilo que você fazia antes, você já não faz mais. Porque a palavra ali foi crescendo em você. A palavra foi produzindo vida em você. Né? A comunhão da vida ali, né? Você não está isolado. Você não precisa ficar isolado sozinho. Você não está sozinho, irmãos. Nós estamos juntos, né? Quando nós vamos vencer a guerra ali, não é um destaque ali, um herói ali, o Superman.
mas nós temos o quê? Um filho varão coletivo, né? Nós estamos juntos, nós não estamos sozinhos, né, irmãos? E a outra característica também é Apocalipse 3, né? Que fala que nós temos pouca força. Nós temos pouca força, irmãos. Você precisa reconhecer isso. Nós temos pouca força, né? Nós temos que reconhecer, quando nós estamos numa guerra, nós reconhecemos o nosso inimigo e reconhecemos também o que nós temos também. Nós temos pouca força, mas nós temos o quê? Entretanto, guardaste o nome e a palavra. Entretanto, guardaste o nome e a palavra. Ó Senhor Jesus! E eu tenho uma porta aberta, né? O Senhor fala lá em Apocalipse 3, projeto 3, é o 8, né? Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eles tentam fechar, irmãos. O inimigo tenta fechar essa porta, mas ninguém pode fechar. Por quê? Porque tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ó Senhor Jesus, aí que está uma característica também. O nome e a palavra. A palavra e o nome e a palavra. Tem que andar junto também. Né? Aí vem o sangue também, que a gente viu em Apocalipse 12. Né? Se a gente errar, nós temos o sangue. Mas nós temos que focar o quê? No nome e na palavra. Né? A palavra e o nome, os itens que andam junto. Ó Senhor Jesus. E depois, por fim, em Apocalipse 19, aí que acaba tudo, né? Aí que nós temos que estar na expectativa desse dia aqui. Apocalipse 19, versículo 11 ao 14. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Quem que é a Palavra de Deus? Quem que é o Verbo de Deus? É Cristo. O Verbo se fez carne, né? Em João 1:1, o Verbo se fez carne. O nome dele é o quê? O Verbo de Deus, a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Amém, Senhor Jesus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Amém, ó Senhor Jesus. Né, esse dia aqui vai ser bom demais, né? Assim, eu nunca andei de cavalo, não, né? Não sei se tem alguém aí que também nunca andou de cavalo. Mas esse dia aqui eu vou andar de cavalo, irmãos. Né? Tem um cavalo branco aqui me esperando aqui. O seu cavalo também está lá. Amém? Ó Senhor Jesus. E nós vamos vir com ele, né? E seguindo os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ó Senhor Jesus. Né? Esse dia, né? Tá doido para chegar já, né, Lazar? Chegar nesse dia já, né? Montar um cavalo, deixar um cavalo para nós lá, já está preparado lá o cavalo lá já, né? Esses vencedores que estão aqui são quem? São os que estão lá em Apocalipse 12, né? Que vão expulsar, junto ali com Miguel, os anjos dele ali, né? Apocalipse, vão expulsar o dragão, né? Nós vamos estar ali já, né? Ali chama parousia, né, irmãos? Os irmãos depois podem aprofundar. Né? A parousia ali, que é o quê? Os vencedores vão estar ali nos ares, né? Nós vamos estar ali, né? Assistindo ali, né? O que o anticristo está fazendo aqui na terra. Aí depois, aqui no Apocalipse 19, nós vamos expulsar o inimigo. Nós vamos acabar com o inimigo. Acabar com tudo, né? Aí aqui no versículo, no capítulo 19 ainda fala. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha só para você ver que audácia. Eles ainda vão querer pelejar com a gente. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziam aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo.
e todas as árvores se fartaram das suas carnes. Ó Senhor Jesus, aí acabou com tudo. Né? Aqui o 21 fala assim, os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca. Da boca, né, irmãos? Você já imaginou essa cena? Não é... A espada é o quê? Que nós acabamos de ver aqui. A palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Não é uma espada física saindo da boca, né? Imagina, nosso Deus, né? Mas é a palavra, né? A palavra. O Senhor vai vencer pela o quê? Pela palavra. Ó Senhor Jesus. Por isso que hoje, irmãos, nós podemos vencer também. Nós temos que usar o quê? A palavra. Usa a palavra, né, irmãos? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vão se levantar muitos anticristos, né, irmãos? Infelizmente, aqui, vamos voltar lá para 1 João. 1 João 2. Vamos começar no 18, né? Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ó Senhor Jesus, né? Muitos anticristos, aqui não está falando especificamente, aqui no início fala do anticristo, que vem o anticristo, e ainda fala que muitos anticristos vão surgir. Têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Aí aqui ele vai explicar quem que são esses anticristos. 19. Eles saíram do nosso meio. Olha só para você ver quem que eram esses anticristos. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles não foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isso é muito forte, né, irmãos? Por isso que nós temos que vigiar. Vigie. Né? Vigie, irmãos. Satanás, ele não perdoa ninguém, não. Vigie, né? Assim, se a gente está achando que, igual eu falei, nós temos que reconhecer quem nós somos. Apocalipse versículo 3, capítulo 3, né, e o versículo 8, né? Nós temos pouca força, mas nós temos o nome e a palavra. Ó Senhor Jesus, e vós possuís a unção, que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi para que não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Ó Senhor Jesus, né? Mentira alguma jamais procede da verdade, irmãos. Nós temos a unção, esse versículo aqui fala muito claro, e vós possuís a unção que vem do santo. Ó Senhor Jesus, a unção é muito importante, né? O Carlos falou comigo, para não falar muito da unção, que vai falar semana que vem, né? Sobre a unção. Mas só dar uma pincelada aqui, que nós temos a unção dentro de nós, irmãos. E nós precisamos ser regidos por essa unção. Né? Às vezes nós queremos até fazer alguma coisa para Deus, pensando que nós estamos agradando a Deus. Igual Paulo tentou pregar o evangelho, né, na Ásia, mas o Espírito que impediu ele de pregar o evangelho. Aí só para você ver, foi impedido de pregar o evangelho, mas por quê? Ele estava ouvindo a unção, ele estava seguindo a unção. Né? Nós precisamos ouvir a unção. O que o Senhor está falando? Né? Tem que estar muito claro para dentro de nós, né? E quando vier uma dúvida, né, irmãos? Quando tiver uma dúvida, aí o irmão fala assim, muitos irmãos assim, né? Alguns irmãos já falaram, né? Assim, não, eu orei tanto, né? Orei tanto, não sei se eu vou. Aí eu senti, né? Senti que eu tinha que ir. Mas como que você vai saber que realmente é a unção? Como que você vai saber se é a unção que está falando com você? Hebreus capítulo 4, 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O que é? A palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você estiver na dúvida se vem do espírito ou se vem da sua alma, vai para a palavra. Procura a palavra. Será que você está pedindo para eu fazer isso mesmo? Você emerge na palavra ali, busca o Senhor, gasta um tempo na palavra. E isso não é assim, algo assim, às vezes demora um tempo, né? Gasta um tempo mesmo. Aí você sente ali que a palavra ali tá
tá tocando em você, né? E ela é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Ó Senhor Jesus. Estou voltando aqui para 1 João 2. Ó Senhor Jesus. O 21, né? Eu vos escrevi porque não saibais a verdade, antes que a sabeis. E porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Aí entra aqui a questão que o irmão abordou da resiliência, né, irmãos? Né, a fake news, né, assim, propaga muito, muito fácil, né, irmãos? A mentira propaga muito fácil, não é? Nós acreditamos, às vezes, muito mais numa mentira do que numa verdade. Eu tive uma experiência assim, quando eu fiz uma cirurgia nos olhos, o médico falou comigo assim, vai lá almoçar e depois do almoço a gente vai fazer a sua cirurgia, né? Aí eu fui sair lá da clínica lá e falei com o porteiro assim, eu não, tô indo almoçar e daqui a pouco eu tô voltando. Aí o porteiro falou assim, o quê? Você vai almoçar? Você não pode almoçar não. Você lembra? Você não pode almoçar não. Você tem que fazer a cirurgia em jejum. E o médico tinha falado comigo, né? A importância também da gente ouvir, irmão, atentamente, hein? O porteiro falando comigo que eu não podia almoçar. Aí ele falou comigo com tanta convicção que eu não podia almoçar, que eu fiquei na dúvida se eu podia almoçar ou não, né? Aí eu falei, nossa Deus, e agora? Eu posso almoçar ou não? Aí eu tive que o quê? Voltar lá no médico lá. Eu falei assim, vou voltar lá e perguntar a ele, né? Aí eu falei assim, não, eu posso almoçar? Assim, não, pode? Vai. O que você tá fazendo aqui ainda? Você não almoçou ainda não? Vai lá almoçar. Então, irmãos, assim, olha só para você ver, né? Quando o Senhor fala uma palavra, né? Você não tem que duvidar da palavra, né? Só que vão vir os anticristos, né? Assim, né? Eu tô colocando aqui um porteiro aqui, vai colocar a dúvida na gente, né? Ó Senhor Jesus, né? Mas o que nós temos que fazer? Se você tiver com dúvida, a dúvida é normal, às vezes acontece a gente ter dúvida mesmo, né? O Satanás joga a dúvida, ele lança a dúvida e a dúvida vem. Só que o que você tem que fazer com essa dúvida? Você tem que voltar para a palavra. E se você tiver com dúvida, irmãos, nessa noite aqui, né? Se você tiver com alguma dúvida, procura os irmãos, a ajuda dos irmãos, né? Como eu voltei lá para o médico, eu fiquei com dúvida e voltei lá para o médico, assim, ó, vou ver com ele lá se eu posso almoçar ou não, né? Aí ele falou comigo, não, pode almoçar. Então, sim, quando a gente tem comunhão, a importância da comunhão da vida, irmãos. Se você tiver com dúvida, não deixa a dúvida dominar você, não. Né? Não, irmão, estou com dúvida, eu estou com dúvida nisso e nisso, né? Procura os irmãos aqui, os irmãos, né, responsáveis, né? Os irmãos responsáveis, eles vão esclarecer para você, se tiver alguma dúvida. Né? Aí você vai falar assim, aí você chega para os irmãos responsáveis, eu posso almoçar ou não posso? Aí eles vão falar assim, não, pode almoçar. Né? Você tem que almoçar, né? E tinha um rapaz lá, coitado, ele não almoçou, não. Não, ele passou mal demais, tadinho. Aí, ou seja, ele, né, não foi enganado ali, né? Ó Senhor Jesus, né? Então, assim, irmãos, sempre que você tiver uma dúvida, procura a ajuda dos irmãos, não tenta ficar com essa dúvida, né? Vou ficar com essa dúvida, não, eu estou com a dúvida ali, né? Se palavra profética e tal, né? Será que é a palavra profética mesmo? É isso mesmo? Irmãos, procura ajuda, irmãos. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Né? Quando nós estamos na comunhão da vida, né? O inimigo quer tirar o quê? O que nós temos ouvido desde o princípio? Aqui vai falar, né? A palavra da vida, que com a palavra da vida nós recebemos a vida eterna, e a comunhão da vida. Né? Quando nós estamos na comunhão da vida, quando nós estamos juntos com os irmãos, né? É algo diferente, né? Algo assim, te renova. Aquele ponto que você não tocou, o irmão tocou, fala assim, nossa, eu não vi aquele ponto que o irmão tocou, aquela luz que o irmão tocou ali, né? Assim, você vê assim, puxa vida, né? A gente é tão... A vida vai circulando entre nós, a vida vai fluindo entre nós ali, que nós não tem nem espaço para dúvida não, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Amém. Então, vamos continuar aqui. Ó Senhor Jesus, o 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, né? Que é o quê? Comunhão da vida, a vida eterna, a palavra, né? Se vós permaneceres o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo fez, a vida eterna. Amém? A vida eterna. Tem uns que tem até dúvida, né, com relação a isso, né? Será que eu tenho a vida eterna? Será que eu perco, né, a salvação?
né? Mas é normal, assim, às vezes, né, o novo convertido tem essas dúvidas, mas procura os irmãos, né, irmãos? Vamos procurar os irmãos. E isso vos acabo, 26, isso vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Ó Senhor Jesus, né? E o Senhor, nós temos a palavra, né, irmãos? Nós vimos também na palavra dessa semana, né, com respeito a Ló, né? Ló, ele tinha tudo ali, né? Estava com Abraão, a bênção estava com Abraão, só que a pouco, né? Ele foi ouvindo outras coisas, foi vendo as campinas, foi vendo a facilidade de outras coisas. Pouco a pouco ele foi o quê? Se afastando da comunhão da vida, né? Ele foi afastando da bênção, e a bênção estava com quem? Com Abraão. Né? A areia, né, irmãos? Se a areia, se eu colocar um pouquinho de areia seca aqui, ela vem um vento aqui, o vento leva ela, né? Facilmente. Mas se essa areia tiver chovido aqui, né? Se ela tiver bebido a água da chuva, que eles falam, né? Se ela beber a água da chuva aqui, a areia vai ficar aqui, vai vir um vento aqui, ela vai continuar aqui, né? Então, assim, se você não tiver aprofundado na palavra, irmão, se você não tiver com convicção, facilmente vai vir um vento, vai levar você. Você precisa o quê? Alimentar da palavra, desejar ardentemente a palavra. Né? Hoje eu preciso da palavra, a palavra vai me salvar. Né? Desejar como criança recém-nascido, genuíno, leite espiritual. Né? A palavra, desejando ali a palavra. Hoje eu quero a palavra, ouvir a palavra. Né? Senhor Jesus, o quê? Ouvir a live de quinta. Ouçam as lives de quinta, irmãos. É importante nós seguirmos de perto. Às vezes nós não estamos seguindo, nós não podemos estar em todas as conferências. Quem dera, né? Se nós pudéssemos estar em todas as conferências. Mas a live está lá. Né? A live de quinta, a live do PAC, no sábado de manhã. Né? E também no domingo. Também, né? A transmissão é feita à noite. A transmissão pelo canal do Instituto. Nós estamos o quê? Seguindo de perto a palavra. Ó Senhor Jesus, aí aqui na imersão da quarta-feira, rapidamente, só para concluir. Senhor Jesus, a imersão aqui da quarta-feira, o ponto 2, se você puder projetar, Deninho. Vamos ler junto comigo? Não sejamos presas fáceis, vamos ter solidez, crer de fato que a fé de Cristo, o próprio Deus, está sendo trabalhada para dentro da fé subjetiva. Se temos conteúdo com a palavra verdadeira, e essa vem do canal certo, somos constituídos com a verdade. Amém? Se temos conteúdo com a palavra verdadeira, e essa vem do canal certo, somos constituídos da verdade. Amém? Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos ser constituídos da verdade. Quando nós estamos constituídos, nós sabemos para onde nós vamos, né? Nós temos a visão, nós temos a palavra, né? Ó Senhor Jesus, Senhor, que os irmãos possam depois ruminar essa palavra, né? Assim, ouvir, o irmão aborda muita coisa ali também ali sobre o anticristo, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que eu queria passar para vocês é isso, né? Que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra o inimigo. A principal arma do inimigo é a mentira. A principal arma do inimigo é a mentira. Nós temos que estar atentos a isso, né, irmãos? Quando vier alguma coisa para nós, né, nós temos a unção, nós temos a palavra, volta para a palavra, né, procura ajuda, fica na comunhão da vida. Né, isso que vai nos fazer vencedores, né, irmãos? Né, vamos ter humildade, reconhecer quem nós somos, né, e depender sempre da palavra. Né, vamos ter conteúdo, né, para que o vento não venha nos soprar nós, né, e nós sejamos aqueles eleitos lá que foram enganados pelos falsos profetas. Vamos ser os fiéis, né? Jesus é o Senhor. Vou fazer uma oração. Senhor Jesus, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que nós temos pouca força, Senhor, mas nós temos o nome, Senhor, nós temos a palavra, Senhor, nós temos o sangue. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós queremos permanecer. Senhor, nós temos pouca força, Senhor, mas nós queremos ser esses que amam a palavra, Senhor, que lutam contra o inimigo. Senhor, não aceita, Senhor, o inimigo nos atacar. Mas nós temos a espada da palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor, faz de nós vencedores. Ó Senhor Jesus. Amém.